Olá, abençoados! Temos certeza que você não vai perder alguns minutos de graça, vai? E ainda mais com quem? Com o nosso amável e memorável Bispo do Amor, Renato Suete. Aqui mesmo, no nosso canal da Igreja Virtual Amor e Fé. Junto com você em todos os instantes. Confira! A palavra do Senhor para nós nos é revelada em Hebreus desta forma. Capítulo 4, versículo 15. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Veja, meu querido, minha querida, que Deus maravilhoso nós temos, que é por nós, que quer viver dentro de nós e definitivamente vive quando nós nos voltamos para Ele. Esse Deus extraordinário, misericordioso, bondoso, Ele desceu a mais baixa estatura humana, a ponto de se tornar um homem, para conhecer as nossas fraquezas, para conhecer as nossas debilidades, para conhecer aquilo que Deus jamais poderia conhecer se não se tornasse homem. Não para nos condenar, mas para, sabendo do que nós sofremos aqui, nos perdoar mais. Como diz a palavra, compadecer-se de nós, ou seja, ter compaixão. Compaixão por nós. Erráticos, né? Pessoas que erram, pessoas que, dentre estes erros, às vezes se esquecem que a coisa mais importante é manter a comunhão com Deus. Nós, na verdade, começamos bem. Todo mundo começa bem a sua vida cristã. Nós começamos humildes, contentes pela nova vida que Deus nos dá, mas o tempo vai passando e nós começamos a formular uma separação de Deus, ao invés de nos aproximarmos dele. Então tudo é desculpa para nós nos separarmos dele. Então a gente fala assim, eu agora não quero saber disso porque há igrejas aí que estão fazendo coisas erradas, há homens que se dizem homens de Deus que estão fazendo coisas erradas e afinal de contas, etc. e tal. Tudo isso nos leva, são desculpas que a gente vai apresentando para a gente perder aquela comunhão tão importante, necessária e fundamental para a gente ter vida, aquela vida abundante, aquela vida plena, ser aquela nova criatura que Deus disse que nós seríamos nele, se estivéssemos nele, e de fato somos quando estamos nele. Eu quero com muita humildade fazer uma pergunta para você. Mesma pergunta que eu faço para mim, tenho feito, e tenho muito meditado nisso. Há muito tempo eu não tenho aqui
dado uma mensagem, não é? Esses dias um amigo meu falou, "Pô, o senhor não fala mais nada?" Não, eu espero Deus falar, Deus está construindo, então quando Deus falar, eu tiver certeza daquilo que Deus quer que eu fale, eu me pronunciarei. Mas enfim, a pergunta, quanto tempo você não para ter aqueles momentos com Deus? Aqueles momentos que você, sozinho, fecha a porta do seu quarto, em silêncio, sem ninguém por perto, e você conversa com Deus. E ouve também a Ele. Porque uma oração não é um monólogo, não é só eu falar e amém. Não, eu falo e espero e Deus fala também comigo. E não só durante a oração, mas se eu oro com humildade, com fé, durante todo o dia, durante o dia e o dia subsequente, o dia vindouro, Deus continua falando e vai reconstruindo em nós aquela alegria, aquela paz que talvez você já tenha perdido. A gente vive criticando as pessoas, mas isso não é motivo para a gente se afastar de Deus. Desculpe que eu vou falar algum termo um pouco grosseiro, mas o que é que Deus tem com isso? Se o fulano de tal, que se diz pastor, ou apóstolo, ou bispo, seja lá, as pessoas têm vários títulos, não é? Se ele está em erro com Deus, se estão aplicando uma doutrina errada, fora da Bíblia, dentro de uma igreja, Deus não tem nada a ver com isso. E nós precisamos ter a comunhão com Ele, independente disso tudo. Aliás, até por causa disso, se nós temos a condição de ver erros ou coisas que nós vemos que são notoriamente coisas que não vêm de Deus, não se coadunam com a palavra de Deus, mas então nós devemos estar perto dele. Então, volto à pergunta. Este Deus que se compadece de você, que lhe ama, esse Deus que não diz, você tem que mudar para que eu te salve. Não. Ele aceita você do jeito que você está, do jeito que você é. Esse Deus tão bondoso, que se compadece de você. Quanto tempo você não tem aquela conversa com Ele? Eu às vezes me descubro, tanto tempo sem estar com aquela comunhão, aquela conversa com Ele. Aí eu começo a ver que minha vida está... Problemas estão aparecendo, problemas começam a pipocar. Pânicos, medos, inseguranças e tal. Não sei que caminho tomar. Falta de comunhão com Ele. Com este Deus que diz, achegue-se a mim, ao meu trono de graça. Não é de lei. Não é trono de condenação. A Bíblia diz, acheguemo-nos ao trono da sua graça, porque Ele se compadece das nossas fraquezas. Então você talvez esteja fraco. Sabe por quê? Falta comunhão. Aquela comunhão de você conversar com Ele. Fazer dele o seu melhor amigo, além do seu Senhor. E eu quero convidar você a fazer isso. Pai Celestial e querido, orienta-nos e não nos deixe sairmos nós da Tua presença. Fica conosco, meu Deus. Ensina-nos que sem o Senhor nada podemos. Sem o Senhor nós ficamos perdidos, sem direção, sem rumo. Traz de volta este meu irmão, esta minha irmã que vai orar comigo, ouvir esta mensagem para a Tua presença, para a Tua presença, Senhor. Nós não estamos falando de religião, nem de igrejas, mas do Senhor, do Teu Espírito que aqui está
para nos acompanhar, para nos consolar e para nos curar. Obrigado, meu Deus, pelo teu amor que nunca se acaba e pelas tuas misericórdias que se renovam a cada manhã. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Que Deus o abençoe. Para terminar, vou ler mais uma vez esta passagem de Hebreus, capítulo 4, versículo 15 e também o versículo 16. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas. Ele se fez homem e foi tentado, porque estava como homem. Mas sim, a nossa semelhança, como você também é tentado, mas sem pecado, pois ele é Deus. Nós pecamos, mas ele perdoa. Então acheguemo-nos, não é afastemo-nos. Portanto, confiadamente, que ele nos perdoa, nos ama, intercede por nós à direita de Deus Pai, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Meu querido, minha querida, a ocasião oportuna é hoje. Que Deus abençoe, que Deus esteja em seu coração. Eu sou Renato Suete, seu criado em Cristo Jesus. Um grande abraço.